tem mais, tem 3. É isso aí, Kira. Boa noite. Vamos soltar o hino, vamos falar do tricolor, vamos pra cima. São Paulo que ganhou mais uma, né, Kira? Mais uma assim, daquele jeito, né? São Paulo caiu o Pix, São Paulo acordou. Isso mesmo, Kira, o que aconteceu? Você falou errado, ganhou mais uma não, né? Ganhou finalmente uma, né? Porque tava vindo aí de 7 jogos, se eu não tô enganado, sem vitória, né? Acho que era 6 ou 4 derrotas nos últimos 7 jogos, um negócio assim. Mas enfim, graças a Deus ganhamos. A galera tá falando esse negócio de caiu o Pix. Eu não sei não, acho que é um pouco de cada. Eu acho que o Rogério Ceni deu uma forcinha pra nós ali também. O Jean Lucas, quando tava 0x0, quando tava 1x0, errou um gol feito, né? Ali no primeiro tempo. E se toma aquele gol ali, toma um empate, eu não sei não, né? Então, cara, eu acho que não é questão de Pix, não, mano. Eu acho que é um pouco de sorte, os caras precisavam ganhar, né? Já tava ficando feio, jogando em casa, não tinha como perder mais uma ou empatar, era obrigação ganhar. Mas é aquilo, Oliveira, não fez mais que obrigação. Ganhar em casa contra o Bahia ali, com todo respeito ao Bahia, mas na situação que tava, precisava mostrar serviço, precisava mostrar um resultado. Boa. E beleza, não foi também aquele futebol que, nossa, amassou a Bahia, mas jogou bem, ganhou. E, cara, agora a sequência do São Paulo não é tão simples assim, né? Então, daqui a pouco vai ter Flamengo, tem clássico contra o Corinthians lá na Arena. Então tem que ficar ligado, porque o campeonato não pode, se quiser sonhar com o Libertadores, ainda vai ter que cair mais Pix pelo jeito, porque Boa. não vai. Mas, Henrique, é isso, né? O que temos aí do São Paulo? Você que traz aí as novidades, Oliveira, nosso tricolor encheu os nossos corações de alegria nesse final de semana, né? Ganhou do Bahia. Ganhar do Bahia, né, que não é fácil, né? O Bahia é um time bem treinado, mas tem o Rogério Ceni, né? O Rogério Ceni é torcedor tricolino, né? Então, assim... cara, então, isso aí é verdade, né? Você vê que o retrospecto do Rogério Ceni contra o São Paulo é horrível. Eu acho que tem só uma vitória do São Paulo, do Rogério Ceni contra o São Paulo, foi esse ano, eu acho. Não tem nada. E, cara, é isso aí. Ou é coincidência, ou não é, né? Cada dia que passa, cada jogo vai ficando mais interessante essa relação aí. Então, mas, cara, o Rogério Ceni é ídolo máximo do São Paulo, pra mim, o maior ídolo da história do São Paulo. Esse cara, assim, é sem precedentes pra falar dele, não tem o que falar dele. E assim, eu acho difícil, vou falando agora a verdade. Brincadeiras à parte, eu acho difícil que ele faça alguma coisa em relação a isso, que ele é bem profissional. E eu acho que o que fez ele ser o que ele é no São Paulo é o profissionalismo dele, então ele nunca, jamais ia, vou deixar de boa aqui porque é o São Paulo. Acho que não, capaz que não. Eu tenho certeza que não. Oi? Tenho certeza que não, porque eu conheço um jornalista há 19 anos da Band que ele falou que todos os jogadores do São Paulo odiavam o Rogério Ceni, cara. Porque ele ficava 2 horas depois do treino batendo falta e os caras iam embora, e os caras pegavam ele como exemplo e falavam, aí, ó, por que vocês não fazem isso, né? Os caras ficavam putos com o Rogério Ceni. Cara, eu já até falei isso em algum programa aqui, né, do que eu já conversei de pessoas de dentro do São Paulo, assim, um pouco que eu conversei, o pessoal fala que o Rogério Ceni foi o último técnico lá dentro que realmente cobrava os caras, que realmente ficava em cima, e inclusive por conta disso cortaram a casinha dele, né? Então por conta disso fizeram panelinha, derrubaram o cara, enfim. Então eu acho que ele não volta tão cedo pro São Paulo, né? É como o problema técnico, né, Léo? Esse é o problema que a gente tem aqui, porque eu, assim, acho que dos técnicos brasileiros, acho que o Rogério Ceni é um dos mais competentes aí, e por ser o ídolo que ele foi no São Paulo, a gente acaba tendo uma certa... Eu já superei isso, porque pra mim já faz muito tempo que ele já sai de São Paulo, e gostaria muito que ele tivesse um técnico do Santos, quando foi do Caixinha, e foi eu não sei de onde tiraram essa ideia de trazer um técnico que quase caiu com o Red Bull e trazer para o Santos, enfim. Mas eu também não acredito que o Rogério Ceni entregaria para ajudar o São Paulo. Acho que pelo contrário, até pelo respeito que ele tem pelo São Paulo, ele faria o melhor que ele pudesse, né? Exatamente. Eu assim, não acho que ele seja um técnico perfeito, longe disso, tem os defeitos dele, até como pessoa, né? Muita gente fala aí na mídia que ele é um cara muito, até às vezes meio ignorante e tal, e acho que isso aí deve incomodar um pouco o elenco, mas no todo, cara, é um cara muito profissional, ele quer ganhar, né? O cara que quer ganhar, ele vai ter que exigir, ele vai ter que ser ignorante em certos momentos. Eu acho que, como eu falo bastante do Abel, acho que o Abel tem um pouco disso também, tem que ser assim, na minha opinião. O europeu tem mais essa cultura, né, cara? Você pega os técnicos da Europa, tem um técnico que eu gosto muito, é o Antônio Conte. Cara, ele briga com todo mundo, cara. Só que todo time que ele trabalha, ele tem resultado. Mas ele é simpático com todo mundo. O Mourinho, né? Eu gosto muito de uma entrevista do Muricy, né? Ele deu no podcast, os caras falam assim, os caras uma vez ele perguntaram assim, como é que você motiva os caras do São Paulo? Aí eles falam, motivar o quê, mano? O cara chega lá, o cara ganha milhões. O cara tem tudo de bom de melhor na cozinha, pode pedir o que quiser pra comer, academia do melhor, campo do melhor, chuteira do melhor, bola do melhor. Eu tenho que motivar o cara ainda. Eu tenho que... linha, né, cara? Você vai motivar. Jogador de futebol ganha milhões e milhões. Que motivação esse cara precisa? É obrigação dele pra enfrentar. E o Rogério teve também quase troca de soco, né? Lá no... Eu esqueci quem foi o Calazans, não sei quem foi que teve dedo assim, teve dedo na cara e tudo no CT. Foi perto da questão dele mesmo. Foi Patrick, não lembro quem é, perto daquela do perto cabelo lá, né? É difícil no Brasil um técnico ser profissional e cobrar o jogador. O jogador brasileiro é diferente, cara. O jogador brasileiro é uma perna desgraçada, é um cara que acha que é mais do que ele é. A gente tá falando do São Paulo aí, tem o Luciano no São Paulo que ele acha que ele é o Raí, ele acha que ele é o Uber. Vou lançar essa pro Oliveira agora. Inclusive, era um dos assuntos aí da pauta aí, Kira. Quero perguntar pra você, 100º gol do Luciano, cara. Deixa o Oliveira falar primeiro, qual é a sua opinião, Luciano, Oliveira, nesse momento? Segundo o Oliveira, Luciano precisa de cuidados. Qual é a sua relação com o Luciano, Oliveira? Cara, minha relação com o Luciano é de altos e baixos, né? Eu acho que a maioria... Mas eu acho que isso se dá muito à ausência de um ídolo, de fato, né, Kira? O Luciano alcançou um número bem interessante aí, o 100º gol dele, né, com a camisa de São Paulo. Mas isso também tem um time, assim, ele tá no São Paulo há 5 anos, se eu não me engano, 4 anos, e ele é um atacante. Então, assim, beleza, ele falou, saiu lá todo pomposo depois do jogo, falando, ele é pra poucos. Cara, pra poucos, mas é porque você teve um contrato renovado, você teve uma boa fase com o Diniz, mas, cara, ele não é ídolo, na minha opinião. Acho que ele é mais do que ele acha ser, mas também a diretoria deu essa moral pra ele, deu a 10 pra ele. Ele assumiu um protagonismo que ele não tem capacidade pra levar. Ele não resolve jogo grande. Não tem uma questão também da torcida, que uma coisa leva a outra? Porque sempre teve, não sei se tem hoje ainda, né? Sempre teve aquela coisa do Luciano, né? Que eu acho que pra mim também faz parte de uma torcida de uma diretoria que em algum momento quer sempre fazer média, quer sempre fazer alguma coisa. Deixa eu falar um ponto aqui. Você tocou no ponto, Gabriel, que é o seguinte, o caso do Luciano no São Paulo é o seguinte, mano. Se você tirar, por exemplo, essa Libertadores agora, que foi eliminado, o Luciano aparece quando a gente precisa, cara. Tipo assim, ele apareceu agora contra o Bahia, foi o dono do jogo, fez um gol e deu um passe espetacular, uma assistência espetacular pro Bobadilha.
E, cara, tirando essa Libertadores, por exemplo, chega no Clássico, ele aparece. Chega numa mata-mata na Copa do Brasil, ele foi interessante, ele foi importante em algumas partes da Copa do Brasil que a gente foi campeão. Então, assim, é isso que incendeia a torcida, mano. Ele aparece quando a gente precisa, entendeu? Quando a gente espera do Lucas, quando a gente espera do Caleri, quando a gente espera, era ele que aparecia. E assim, e aí ele vai e faz o gol contra o Corinthians e chuta a bandeirinha do Corinthians. Cara, que jogador que não gosta, que torcedor que não gosta disso, né? Um jogador que faz, provoca o rival, e assim, provoca e faz, né? Então, assim, cara, eu acho que isso vai incendiando a torcida, aí ele incendeia a torcida incendeia dele, aí ele começa a jogar mal, xingam ele aparece, incendeia, e fica nesse... Mas, Kira, o Henrique fala muito disso, eu concordo muito com ele, quando ele diz que o Luciano é aquele jogador que ele é mais artista, e mais... Artista não no sentido dele... mas ele aparece nos momentos certos e faz a arte dele, bicho. Ele eleva muito as coisas que ele faz. E isso ele joga pra torcida. Um ponto que me faz é a questão que eu já ouvi muito relato dele ser um cara desumilde com a própria torcida. Então, assim, eu sigo lá o Tricolor na Mochila no Instagram, né? Que acompanha o São Paulo em todos os jogos. Aí lançou uma caixinha de perguntas no Instagram dele, perguntando de experiências, que ele falou que ele, nos jogos que ele vê do São Paulo fora de casa, ele já teve muita experiência onde ele viu o Luciano sendo rude com a torcida, sendo desumilde. E aí ele lançou essa caixinha pro pessoal deixar os relatos. E uma parte de relato lá. E eu tenho uma prima, que o Igor, sabe o China, Oliveira? Sei. A filha dele foi na porta do CT, e você pode perguntar pra ele, cara. Todo jogador parou pra falar com ela, menos o Luciano. Então, assim, tem uma questão de desumildade dele se achar mais do que ele é, porque ele realmente se acha mais do que ele é. Mas, cara, é um jogador que é bom pro São Paulo, assim. Eu não vou levar o extra, mas pra mim, pra ser ídolo, tem que comer muito arroz e feijão ainda. Uma coisa leva a outra, assim, né? Justamente porque ele gosta de aparecer, porque ele é artista e tudo mais, leva ao que vocês falaram de ele aparecer mais nos momentos decisivos, porque é o que ele gosta, né? A maior comparação que eu tenho com o meu, eu acho que é o Romero. Que é isso, ele gosta de aparecer, ele entra no final do clássico ali, hoje, ainda mais que ele não corre mais nada, né? Que antes voltava a marcar lateral, hoje nem isso, né? Então ele entra no final do jogo pra chegar lá, faz a sua graça, dá um carrinho, que o torcedor gosta, bate a no chão. Então é isso, né? Faz a arte dele, como vocês falaram. Ô, Kira, puxando essa pauta de atacantes do São Paulo, cara, tem duas aqui que o Oliveira colocou pra nós falarmos. Um é sobre o Caleri, né, que volta ou não volta, né? Toca no Caleri, não é gol. E o Rigoni, cara. O Rigoni já fora dos planos, cara. Diga lá, Kira, o que você pensa sobre esses dois jogadores aí para o próximo ano? Ficaria com os dois? Você acha que o Caleri já deu o que tinha que dar? Ou ainda tem muito pano pra queimar? O Rigoni, vamos falar do Rigoni primeiro. O Rigoni, eu acho que ele veio pra tapar um buraco onde a diretoria não conseguiu trazer o Marcos Leonardo. Eu vou falar pra vocês, eu não sei, mano, alguma coisa me diz que internamente o Crespo preferia ele do que o Marcos Leonardo. Eu acho que... Quem preferia? Eu acho que o Crespo, sim. Manda ele embora. Agora, liga lá e manda ele embora. Mano, é porque assim, a primeira passagem do Crespo foi ele quem trouxe o Rigoni. E aí, nesse segundo ele voltou. E assim, foi muito esquisito esse negócio dele voltar. Não, eu acho que ele deu o ok, o aval. Não, pode trazer. Agora ele preferir o Marcos Leonardo do que o Rigoni ao Marcos Leonardo. Não, assim, preferi não, mas eu acho que ele pediu, mano. Acabou de mandar uma mensagem aqui, ó. Desculpa, mas acabou de mandar uma mensagem pra mim com o nosso amigo Sandro, lá no grupo que a gente tem aqui do Santos, e criticando porque eu falei que eu queria o Rogério Ceni no Santos quando o Santos contratou o Pedro Tatinha. Eu acabei de falar pra vocês, não dá, não tem condição. O Rogério Ceni tem o símbolo do São Paulo na testa, cara. Isso é fato. Mas enfim, continuando. Mas, Kira, só uma pergunta. Quando o Crespo foi parar, ele pensou em levar o Rigoni, será? Cara, pior que eu não sei, aí eu não vou ter essa informação. Acredito que não, né? Porque se a Arábia quisesse contratar o Rigoni, ia ter dinheiro de sobra, né? Aquele já trouxe 2 vezes já, né? Já a segunda vez já, né? Então, ele tem que ir embora, já era, não tá fora dos planos, ótimo, beleza. O Caleri, cara, tem que ficar. Pra mim eu acho que ele fez falta na temporada pro São Paulo, ainda mais com as lesões do André Silva e do Rian Francisco. Eu acho que ele é um cara bom, ele é um cara brigador, ele é um cara que mesmo quando não tá bem, ele atrapalha a defesa, ele enche o saco. Se você vê as entrevistas aí da época que ele tava jogando bem, todo zagueiro fala, pô, o Caleri é foda de marcar. O próprio Gustavo Gomes deu uma entrevista no podcast. Kira, só pra gente encerrar aqui sobre o São Paulo, sobre o Caleri, acho que a pergunta que eu até queria ver a sua opinião sacrifica um pouquinho e traz ele pro final da temporada, ou deixa ele fazer aquela pré-temporada um pouco mais longa pra ele voltar 100% no ano que vem? Cara, numa condição normal, eu diria pra guardar ele pro ano que vem. Porque aí eu ia falar, prepara o cara. Só que como a gente conhece o departamento físico e médico do São Paulo, ele vai ficar de folga, não vai acontecer nada, ele não vai estar melhor ano que vem. Mas, cara, vamos lá no mundo ideal. Eu seguro e deixo pro ano que vem, porque, cara, quem tem que jogar é o Lucas. Jogou a temporada inteira. Joga o Lucas, joga o Luciano, joga o Ferreirinha, joga o Tapia, joga esses caras aí, porque esses caras precisam mostrar serviço ainda esse ano. Boa. É isso, né, Henrique? Só tem mais uma, né, Oliveira, sobre o interesse. Léo, já vou passar pra você, só pra aproveitar o Kira e o Oliveira também, pra vocês falarem sobre o Nestor, né? Autor de gol de título, né, do São Paulo, cara. E o Bahia tem interesse em ficar com ele lá, contra o Flamengo, né? Fez um puta de um golaço, um belo chute de perna esquerda, a bola entrou bem na bochecha da rede do gol. E o Bahia quer ficar com ele em definitivo, né, cara? O São Paulo pede aí 28 milhas por ele, cara. Vale a pena trazer o Nestor de volta ou já era e aceita esses... Você acha que o Bahia tem dinheiro pra pagar esses 28 milhões? Tem, né? Por conta do Grupo City, né? Mas você acha que vale o investimento do Bahia ou você forçaria a barra aí pra ficar com o Nestor pro próximo ano e já deu o que tinha que dar no Tricolor, Kira? 28 milhões de reais que o São Paulo pede? E aí, Oliveira? De reais. São acho que 9 milhões de euros e dá 28 milhões de reais. Não, ainda bem mais, 9 milhões de euros. Mais. O Kira acabou de converter a moeda dele pra viajar, cara. Tu vai falar um negócio desse pra ele? Cara, mas enfim... São 28 milhões de reais. 28 milhões de reais. 28 milhões de reais e um pacote de traquinas. Tá. Cara, eu vou te falar, eu tava assistindo o jogo ontem e eu tava falando pra minha esposa. Eu falei assim, amor, olha o físico do Nestor, mano. Você olhou isso aí, Oliveira? Mano, é incrível. Diferente. O cara sai do São Paulo, o cara fica monstro, velho. O cara ganha corpo. É incrível, mano. Aí eu falei assim, olha o tamanho do Nestor, mano. O bicho tá troncudo. Aí eu falei, mano, ele pra mim tá jogando bem. Se for pra voltar, pra mim traz de volta. Eu acho que ele ia agregar muito pro elenco do São Paulo ano que vem. Não acho que ele queira voltar nesse momento. Mas, velho, eu traria de volta. Se o Bahia não pagar, eu acho que é muito bem-vindo. Porque, porra, mano, é bizarro, cara. Uma coisa que mais me irrita no São Paulo é o departamento físico. Não deixa ninguém grande, não deixa ninguém com físico pra jogar em alto nível, velho. Aí você vê o cara sai do time, fica um ano fora, já volta, já é outro atleta. Aí você vê o Lucas, que era monstro quando chegou, jogava em outra rotação, olha a nhaca que tá aí no São Paulo. Então, cara, é bizarro. Mas pra mim seria bem-vindo de volta assim, Nestor. Pode falar, Léo. Tem uma pergunta pro Kira aí? Só queria confirmar porque eu fiquei um pouco preocupado aqui. O São Paulo vem então agora, final de ano que vem com o Rigoni, Caleri. Tem mais no ataque? Ferreirinha. Primeiro, agora realmente São Paulo vem forte. São Paulo vem bem forte. O vai embora. Cara,
Mesmo sendo santista e querendo que o São Paulo acabe, é muito triste, né, cara, ver isso, né? A gente tá falando do Corinthians com o Romero, São Paulo com o Rigoni, o Santos tem o Guilherme, cara. Você tem noção do que chegou o futebol paulista, cara? O Romero, pelo menos, agora é um dos últimos reservas, né? O Rigoni tá aí, né? O Rigoni tá... O Kaká falou que bom é o Lautaro. É o Guilherme. Nossa senhora, cara. meu Deus, cara. Sangue os olhos, cara. Sangue os olhos. Então, E o acho que é Soares, isso, né? o Soares é bom. Acho que é como Do tricolor é isso, Oliveira. Acho que o próximo jogo do São Paulo, Oliveira. próximo jogo do São Paulo, Kira. Próximo jogo do São Paulo, vai Gabriel. pegar o Vasco. Vasco e São Paulo, lá em Vasco. Lá em São Januário. Puta. Isso mesmo. Esquece, hein? Pode, E o Vasco esquece. vem embalado, jogo difícil pra cacete. Não confio não, Vitória. Verrete. Quem que marca o Felipe Coutinho do meio de São Paulo? Marcos Antônio? Marco Antônio? Pablo Ô, Maia. Kira, deixa eu te fazer uma pergunta. Você Pablo Maia. pagou quantas parcelas do salário da galera? Fiz o Pix pra uma, mano. Agora o resto é contigo. Você ajeita esse Pix aí contra o Vasco, que tá precisando, hein? Ó, a gente Eu não não vai vou falar. dinheiro em odd errada. É jogo em casa, meu amigo. Agora lá no fora de casa. Você acha que eu sou trouxa, não, né? Trabalhar com a realidade, né? É,